Bom, muito obrigado, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite que foi feito. Tem uma apresentaçãozinha, não sei se vai ter um passadorzinho. Tá aí? Tá aí. Então, agradecer Evânio, Marcos, pela possibilidade de estar falando. Eu sou de Minas Gerais, sou lá de Belo Horizonte, então a gente gosta de contar casos. Dado que o Palácio falou pra gente que a gente está aqui numa conversa, aí meu lado de contar caso, ele aflorou aqui. Então vou trazer um caso que eu sou aficionado por ele. Eu falei, pô, a primeira vez que eu tiver a oportunidade para falar de avaliação e educação, acho que eu vou levar esse caso. Então tem aqui a oportunidade. Opa! Então, começo com esse slide escrito 28 dias. Meu Deus do céu, quem começa a contar um caso falando 28 dias, por que ele está falando disso? Queria que vocês guardassem esse número e pensassem o que isso indica para vocês. Quando vocês leem 28 dias... Opa! Possivelmente homens vão falar fevereiro e mulheres vão falar ciclo menstrual. Errei ou acertei? Ciclo lunar? O que é? Filme da Sandra Bullock. Pô, demais, cara. Mais alguma sugestão aí? O que é 28 dias, lembra? Então, filme da Sandra Bullock, ciclo lunar, ciclo menstrual, fevereiro, tem carnaval. Mas o que é? Eu não tô vendo quem tá ali nesse cantinho ali. Tem um pessoal lá no cantinho. Então, guarda aí o que vocês pensam disso, né? O que significa para vocês esses 28 dias? O Palácio estava falando de dados ali, o que esses indicadores significam. Olha para você ver que o número pode significar tanta coisa diferente a depender de onde que a gente nasce, o que a gente é, se a gente é homem, se a gente é mulher, se a gente é trans, se a gente gosta de carnaval ou não, se a gente assiste muito filme ou não. Te bate o olho no número, a primeira memória que vem, ela é muito diferente, né? Então, você já deve estar imaginando onde que eu vou chegar. Eu vou chegar em Camaçari. Ninguém estava imaginando isso. Zona Petropolitana de Salvador, 300 mil habitantes, segunda cidade mais populosa da região metropolitana de Salvador, quarta mais populosa do estado da Bahia, 300 mil habitantes, famosa pelo polo industrial, mas tem praia bonita lá também. E eu chego nessa mulher que eu sou fanático, sou super fã, chamada Edicleia Pereira Dias. Alguém aqui conhece ela? Já ouviu falar dela? Recebeu a missão de ser diretora de escola lá em Camaçari, no ano de 2010. Quando ela chegou lá em Camaçari, era uma das escolas com maior evasão registrada, né? E ela se juntou a outros colegas de educação para tentar entender o porquê daquela situação. Perceba que eu não vou ficar falando de avaliação, não vou falar de dados, mas o tempo inteiro eu vou estar falando disso, na verdade. Então, o que esse pessoal está evadindo tanto nessa escola aqui, de Camaçari? Então, a primeira hipótese que o pessoal estava trabalhando era: será que existe muita criança aqui dedicada ao trabalho, adolescente? Não deveria, devia estar na escola, não está conseguindo conciliar essas duas coisas, por isso evadem. Só que descobriram que não era isso. Demoraram 2 anos para entender isso. Imagina ali, você vai com essa missão, todo dia você acorda, tenta entender esse problema, não consegue entender o que está acontecendo ali. Que aflição. Imagino que evasão deve ser um dos piores problemas quando a gente está pensando em educação, indicadores que a gente acompanha, que a gente mais bota atenção, seja a questão da evasão. Perceberam o motivo, né, após a análise de um gráfico gerado. Então, não vou entrar no mérito se tinha ou não tinha sistema, se estavam lançando ou não. Estava conversando com o Evânio da dificuldade dos sistemas privado, público, da gente integrar município, estado, união. O Palácio estava falando disso anteriormente, mas em suma, a Edicleia, ela pegou um papelzinho, foi registrando ali faltas no contexto da escola, o pessoal foi alimentando uma planilha com isso, e aquela equipe, aquela turma que estava ali no colégio, plotaram, usando um programa de computador, vulgo Excel aqui, né, para entender que tinha um certo padrão nessas faltas, nessa ausência do ambiente escolar, né, um padrão mais relacionado às meninas. Elas faltavam mensalmente e por dias consecutivos. O que será que está por trás disso? Então, a secretária ali que atendia os beneficiários de programas sociais, olha para você ver, uma equipe interdisciplinar no contexto de uma escola, tem um pessoal da assistência, uma mulher negra, diretora, estão analisando dados de evasão escolar, e ela chutou uma resposta. Opa, esses 28, 30, 32 dias aí está batendo com o negócio.
período menstrual, ciclo menstrual. Será que é isso? Que a gente tem uma pesquisa que foi... Isso aqui em 2010, hein, pessoal? Que elas estavam em 2012, não estava em alta essa discussão. A gente lembra aqui que no contexto da pandemia, essa discussão, ela ficou em alta. Infelizmente, teve até um projeto vetado na gestão anterior, relacionado à discussão de pobreza menstrual, distribuição de absorventes. Mas esse pessoal estava pensando isso há mais de 10 anos atrás. E percebendo essa questão há mais de 10 anos atrás. E o que eu fiquei impactado quando eu vi essa notícia, isso circulou no Fantástico na altura, eu fiquei impactado com a minha ignorância sobre esse tema. Eu falei, cara, por que eu sou tão ignorante sobre isso? Por que eu estou aprendendo isso agora? Por que a gente está enxergando isso agora enquanto sistemas? Por quê? A menstruação não foi criada ontem, né? Isso acompanha a gente enquanto humanidade. Por que a gente não está olhando para isso? Por que quando a gente vê 28 no indicador, por que quando a gente vê aquele período de evasão, a gente não entendeu isso? Isso foi o que mais me assombrou, né? A penumbra, a escuridão, a ignorância. E a avaliação, normalmente, ela vem para descortinar um véu de ignorância. Ou, às vezes, uma crença muito arraigada de como o mundo funciona. E aí tem algumas estatísticas vinculadas a esse fenômeno. Primeiro que a média, né, o período menstrual das mulheres, se inicia há 13 anos, eu não sabia disso. 90% delas têm essa primeira experiência entre 11 e 15 anos de idade. Então, dessa forma, a maioria absoluta passará grande parte da vida escolar menstruando. Então, ali a gente tem o gráfico, né, da primeira menstruação, 11, 12, 13, 14, 15 anos, né, como é que ali agremia quase 70% das mulheres. Isso aqui também vem de uma pesquisa que foi encomendada por uma empresa produtora de absorventes. Por que nós, Estado, governos, não estamos encomendando esse tipo de pesquisa? Também fiquei abismado. Por que o interesse econômico tem que sobrepor a cidadania nesse caso? Assustado. 45 dias, número médio de dias que as meninas, mulheres, pessoas, jovens que menstruam, na verdade, corrigindo aqui, perdem em decorrência da pobreza menstrual. O fato de não terem acesso a absorventes. E aí tem um outro caso também que nesse sentido, assim, que me marca muito, é que o pessoal conseguiu se movimentar para conseguir distribuir absorventes ali no colégio. Essa diretora se movimentou com os funcionários na altura, porque eles contrataram uma professora de dança para dar aulas de dança, e uma aluna, ela falou, não dá para fazer aula de dança. Por quê? Porque ela usava papelão como absorvente. Pô, o dia que eu vi isso, eu falei, cara, meu Deus, que dia que isso vai caber numa planilha? Que dia que isso vai caber num questionário? Que dia que isso vai caber num formulário? Você tem que ter alguém ali olhando, conversando, gerando atividade que vai incentivar em alguma medida essa pessoa em algum momento ter segurança de falar. Ela queria muito dançar, só que ela não podia. Isso não cabe nas planilhas, isso não cabe nos sistemas, por melhor que eles sejam, fenomenais, como o Palácio estava trazendo, toda essa reflexão de aprendizagem. Mas a gente não tiver essa sensibilidade, é 45 dias aqui que a gente está jogando. Não é só 45 dias, né? Para além dos 45 dias que você está deixando de aprender, é a ampliação da simetria de gênero em todas as outras esferas da vida. Então, pontos para refletir, o que eu... Aqui a fotinha da Edicleia, que dali nos pacotinhos são os absorventes que o pessoal passou não é distribuir, deixar disponível para as pessoas não se sentirem envergonhadas e pegarem nas escolas. A tecnologia mobilizada não é o que chama atenção. A gente está aqui num seminário fenomenal, maravilhoso, parabéns pessoal, discutindo governança de dados, inteligência artificial, isso é a fronteira mesmo, temos que discutir isso. Só que esse caso aqui a gente tem mudança. Excel, só um pessoal diferente estava olhando para os dados, e os 28 dias, eles olharam para ele e pensaram, opa, acho que eu sei o que está acontecendo. Segundo, um equipamento de atendimento público mobilizando evidências para gestão. A gente não está falando de uma equipe cheia de PhD, cientista de dados, usando Python, R, usando Tableau. A gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas com Excel em torno de um gráfico, histograma, pizza, coisa mais simples que vocês podem imaginar aí, entendendo um problema e tomando decisões acertadas para mudar isso. Persistência analítica, 2 anos. Ficaram 2 anos tentando entender. Quantas coisas que a gente segura na nossa vida por 2 anos? Principalmente não dizem menção diretamente a nós. Equipe interdisciplinar e diversa. Então, você tinha gente da assistência social, uma mulher negra como diretora. Você tinha vários perfis que normalmente não estão na mesa olhando para dados, tomando decisões. Avaliação enquanto instrumento de revisão da gestão. Olha a fotinha aí dela com os pacotes com absorventes. No espaço que cabia a ela. Ela estava numa escola, ela não estava na secretaria estadual,
nem nacional, nem ministério. Na escola, olhou para o dado, mudou a forma dela operar ali. E, por último, a diversidade de métodos empregados. Então, não é só planilha, não era só o dado quantitativo, mas essa sensibilidade ao contexto. Então, isso é basicamente o que eu queria trazer do meu caso, que eu gosto muito dele, e graças a Deus aqui estou tendo a oportunidade de contar para vocês. Só fazer uma propaganda rápida do lugar que eu venho, que é importante também. Algumas publicações que a gente faz aqui olhando para subsídios da União e tentando avaliar eles, chamar atenção. Para isso, soltamos uma recente sobre SEBAS Educação, tem um boletim sobre isso, depois vou mandar para vocês. Aí os boletins é isso aqui, ó, folhinha de 2 páginas, relatórios de 70, 80, vira esse negocinho aqui, facilitar a vida do congressista, da sociedade civil em geral, para entender o que a gente tem a dizer acerca daquela política. E, por último, um convite aqui que a gente está começando a formar, o Marcos, uma pessoa também que gosta muito de pensar isso, todo um movimento para a gente pensar a consolidação do Sistema Federal de Avaliação, regulamentar, disciplinar esse artigo 37 aí, e a gente convida as unidades, as secretarias de monitoramento e avaliação a se aproximarem da gente para a gente pensar junto como que a gente pode espraiar a avaliação aqui no contexto do governo federal. Muito obrigado, pessoal.